Você está no canal do Próspero e tudo é futebol aqui. Vamos falar de Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, rivalidade aí acentuada, rivalidade aí em discussão depois da rodada do Campeonato Brasileiro deste fim de semana, quando o Palmeiras perdeu do Fluminense de virada no Maracanã por 3-2 no sábado e o Flamengo enfiou 5-1 no Mirassol, lá em Mirassol, no domingo. Resultados: o Flamengo está a 3 pontos do Palmeiras. Nos critérios de desempate, se ele vencer o jogo que falta, ele já é o novo líder do campeonato, porque ele tem mais um jogo ainda em relação ao Palmeiras. Ele vai enfrentar o Mirassol ainda sem data definida. Então, se ele vencer o jogo, ele pode assumir a liderança do Brasileirão, porque nos critérios de desempate eles têm uma campanha um pouco melhor que o Palmeiras. Mas como esse jogo não está marcado, a diferença entre Palmeiras e Flamengo continua em 3 pontos. E na próxima rodada a gente vai ter uma noção mais clara se o Flamengo vai retomar ou vai assumir a liderança do Brasileirão. Isso só dá mais gás para a campanha dos dois no Brasileirão e também com efeitos evidentes na Libertadores da América, porque nesta quarta-feira os dois entram em campo. O Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã, no jogo de ida foi 1-1 no Mineirão, e o Palmeiras visita o Cerro Porteño no Paraguai, no jogo de ida foi 1-1 no New Bank Park. Ou seja, os dois têm que vencer para continuar postulando o título da Libertadores, para brigar, quem sabe, lá na frente por mais essa taça, numa final já repetida entre os dois. Tivemos 2 finais, uma o Palmeiras ganhou, a outra o Flamengo ganhou, um foi campeão em cima do outro, então agora seria um tira-teima, né? Se os dois avançarem na Libertadores. Caso nenhum deles prossiga na Libertadores, aí sim a crise vai ser muito forte. Do lado do Palmeiras, já se fala muita cobrança em cima de Abel Ferreira, pedindo a cabeça do treinador português servida na bandeja. E Leila Pereira afirmou nesta segunda-feira, quando eu estou gravando esse vídeo, que acredita no Palmeiras, tem a comissão técnica, Abel Ferreira e todos os jogadores têm total confiança dela para esse desfecho aí da Libertadores. Então ela basicamente bancando a permanência de Abel Ferreira no comando do time e também insistindo no todo o comissariado do treinador português para o Palmeiras chegar forte contra o Cerro Porteño lá no Paraguai nesta quarta-feira. Do lado do Flamengo é uma tranquilidade total. Depois também de pedirem a cabeça do técnico Leonardo Jardim, o português também, 2 semanas atrás era ele que tinha a cabeça servida na bandeja, mas com os resultados tanto no Brasileirão como o empate contra o Cruzeiro no jogo de ida da Libertadores deram um fôlego, um ânimo novo para Léo Jardim, mas a situação é bem clara. Não se sabe se o Leonardo Jardim, né, for desclassificado com o Flamengo diante do Cruzeiro no Maracanã para mais de 70 mil torcedores, se ele terá futuro no clube carioca. A ver. Do lado do Palmeiras, a Leila Pereira, presidenta, está garantindo o Abel. Vamos ver também se, por acaso, um insucesso do Palmeiras diante do Cerro Porteño, que, a meu ver, seria uma das maiores vergonhas do Palmeiras nesses últimos 10 anos, ser eliminado pelo Cerro Porteño logo nas oitavas de final da Libertadores, seria um caos total. Vamos ver se Leila cumpre a palavra, né, de garantia total a Abel Ferreira, depois desse pronunciamento dela via Instagram na segunda-feira, no comecinho da noite. O fato é que Flamengo e Palmeiras estão no foco nesta quarta-feira da Libertadores e também no fim de semana no Campeonato Brasileiro. O que vem a ser o que vai acontecer com os dois, a gente ainda não tem uma noção muito clara, tem que esperar esta quarta-feira, que é a quarta-feira da temporada para as duas equipes. Ou o Flamengo vai com tudo aí em busca do 5º título da Libertadores, porque eliminando o Cruzeiro, o caminho estará bem aberto para chegar pelo menos à final. E o Palmeiras também, se vencer o Cerro Porteño, eliminar o Cerro e avançar para as quartas de final, terão também um caminho, não digo tranquilo, mas também não muito complicado para chegar à final da Libertadores. Eu, olhando aqui, vendo as duas equipes, aposto que os dois têm todas as condições de passarem aí, chegarem às quartas de final. Difícil para o Palmeiras? Difícil, mas o adversário não é tudo isso. Difícil para o Flamengo? Difícil, só que o adversário do Flamengo é um pouco mais complicado. Trata-se do Cruzeiro, a terceira força do futebol brasileiro neste momento, e com pretensões muito altas ainda nessa temporada, porque está na Libertadores, na Copa do Brasil, o Brasileirão um pouco distante de Flamengo e Palmeiras, mas ali, nos calcanhares, né? Se os dois bobearem ao longo
dessas 3, 4 rodadas, o Cruzeiro pode chegar também lá. Tudo vai depender dessa quarta-feira. Repito para vocês, a quarta-feira decisiva da temporada de Flamengo e Palmeiras. Se eu fosse vocês, prestaria muito atenção nesses 2 jogos, que muito do que vai acontecer na temporada do futebol brasileiro passa por aí. Passa pelo Maracanã e passa lá em Assunção, pelo jogo Palmeiras e Cerro Porteño. Palmeiras, que muita gente pergunta por que deu essa queda, né, depois da Copa do Mundo. Aí tem muitos fatores. O Abel ainda não conseguiu respostas, muita gente o culpa, não vejo ele como culpado. Muitos jogadores que poderiam estar aí em alto rendimento não estão bem, caso de Arias, Piquerez, Murilo, Andréas Pereira, que inclusive nem joga na quarta-feira, que foi expulso no jogo de ida contra o Cerro. O próprio Alan, que é o que mais se faz, o que mais se desdobra, também não está assim no esplendor, precipitando muito nas decisões. Quando ele faz os dribles, que é para ele passar para algum companheiro, ele prefere finalizar para o gol. Então, de olho no Alan também, que é uma joia do Palmeiras e também pode ser o que vai desequilibrar na quarta-feira. E o Flaco Lopes também, voltou da Copa, passou quase 2 meses com a seleção argentina, ficou um pouco distante do Palmeiras, agora que ele está retomando o ritmo do Palmeiras, não estou no ritmo de jogo, então também está um pouco defasado. E o Vitor Roque, que vem de uma lesão grave, né, inclusive com cirurgia no tornozelo, ainda não voltou a jogar o que ele mostrou antes da Copa, antes de sofrer esse problema no tornozelo. Então o Palmeiras tem algumas dificuldades, de jogadores também não estão bem, e o Abel, que ainda não tem encontrado uma solução para esses problemas imediatos. Mas eu vou repetir para vocês, tudo vai depender de quarta-feira. Se o Palmeiras eliminar o Cerro, caminho aberto para continuar bem e buscar os 3 títulos que ele está na linha de frente: Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Flamengo, a mesma história. Se passar pelo Cruzeiro, tem boas chances aí de buscar mais um título da Libertadores e também ficar ali no calcanhar do Palmeiras, até passar o Palmeiras no Brasileirão. 2 grandes jogos que eu recomendo para vocês nesta quarta-feira, Libertadores da América. Como diz o slogan, em busca da glória eterna. Tenham todos um bom dia, uma boa noite, boa sorte. Até!